E quando eu vou escrever os meus projetos, os meus livros, os meus contos que sejam, eu tinha muito essa dificuldade de falar, meu Deus, eu não estou escrevendo nada, esse livro não vai ficar pronto nunca, mas olha só que interessante, se você escrever, não estou falando que você precisa escrever 3 horas por dia, todos os dias, até porque acho que na realidade que a gente vive, isso é quase que impossível, dado o tanto de coisas que a gente tem que conciliar. Mas se você se dedicar a escrever 3 páginas por dia, todos os dias, em uma semana útil, né, de segunda a sexta, ali, ainda estou dando o sábado e o domingo de descanso ali. Você já tem 15 páginas em uma semana. Num mês de 4 semanas, você tem 60 páginas. Sim. Considerando que hoje os livros, né, pelo menos os mais recentes, de autores mais novos, estão saindo com 200 páginas, 180 páginas, você está falando ali de 3 meses, 4 meses, você tem uma primeira versão escrita do seu livro. Óbvio, né, que depois de escrever, você tem todo o trabalho de reler, de editar, de ver se aquilo que você escreveu faz sentido, de reorganizar as informações, que é algo que eu considero que dá tanto trabalho ou até mais do que escrever. É porque escrever é gostoso, prazeroso, mas revisar, diagramar, pensar numa capa, as partes burocráticas pode ser até um pouco chato e que não é de domínio do escritor também, né? Sim, eu gosto muito de participar de todos os As processos etapas, ali, né? né? Meu primeiro livro, que inclusive ele tá só publicado em e-book, né? Pela Amazon, eu publiquei ele pela Amazon, É o Babilônia mas SP, né? isso, Babilônia Uhum. SP. Eu tenho ele físico, né? Que eu fiz algumas cópias para mim, para alguns amigos ali, para familiares, tal. Mas eu gosto muito de participar desse. Eu costumo falar que eu sou um jornalista com um pé na letras e outro pé no design, porque eu gosto muito. Eu acho que são coisas que estão completamente relacionadas, né? Letras e jornalismo eu nem discuto tanto, eu acho que, enfim, se você é um escritor, você minimamente tem que gostar de letras. Mas o design eu acho que é muito importante também, porque ele comunica muita coisa. E para mim, assim, qualquer coisa que diga respeito à comunicação me interessa. Então, quando eu fiz o meu livro, eu contratei uma designer para fazer a capa dele e eu tive uma participação ativa ali de passar orientações para ela, de ver também o que ela me trazia de sugestões aí, ó. O livro. Muita gente me perguntava se era eu na capa, né? Eu nem tenho esse corpo assim. É Na porque tampa o época, rosto, né? então. Atiça a imaginação, né? Mas Na época, principalmente, não tinha, mas eu escolhi uma designer para fazer. Dei uma canseira na menina, na Gabriela, se a Gabriela estiver vendo aqui. Eu até perdi contato com ela, assim, mas é uma pessoa extremamente competente, né? Eu dei uma canseira nela, porque eu sou muito chato. Aí ela me mandava uma versão, não gostei. Não, isso aqui eu não quero assim. Não, isso aqui tá dando um sentido para mim que não faz. Então, teve ali umas idas e vindas, mas que chegou num resultado que eu considero muito bom. Eu acho a capa do meu livro muito bonita. Não, Eu eu acho. gostei. E pega um estilo de design que eu gosto, que é de colagem, né? Sim, Trabalha muito a colagem. É algo. Hoje eu vejo muito como atemporal, assim, e muito bonito. Dá para trabalhar bastante, assim. Deixa eu colocar a tela então, maior tem aqui. aqui a parte de trás também Que dele. legal. Eu até virei aqui para pegar que eu tenho ele físico, enfim. Que legal. E eu gosto particularmente do livro físico, mas publiquei de forma digital até pelo tempo que ele ficou parado, né? Eu escrevi esse livro em 2016 e só publiquei em 2021. No Então, passado. estou falando ali de 5 anos de gaveta, né? Sim. Ele já estava registrado desde 2018, 2019. E eu estava um pouco na dúvida se publicava, não publicava, porque ele não é um livro ficcional, né? Ele é um livro-reportagem de depoimentos de garotos de programa que vivem na cidade de São Saudade de São Paulo. Paulo. Então é uma série desses depoimentos. Eu falei, nossa, será que tem público? Será que não tem? Eu falei, quer saber? Eu vou publicar. Eu acho que
o escritor tem que ser publicado, tem que ser lido. Eu acho que a gente escreve para ser lido, né? Essa história de escritor que escreve para guardar tudo no baú e descobrir depois da morte, isso é história que daria um livro, né? Eu acho que se você escreve, você tem que publicar. Se você se sentir confortável, obviamente, você tem que publicar para as pessoas verem também Sim. o que você tá fazendo. Acho que é quase que um caminho natural, né? Que muitas pessoas escrevem para ser aquela catarse, assim, né? Para você meio que aliviar a sua cabeça, que fica. Você coloca no Sim, papel suas ideias e o próximo passo é passar isso para frente, né? é um pouco do meu método também, assim, Uhum. dependendo do dia e da situação. E é algo também, né, voltando um pouco naquele tema da gente não valorizar o pequeno esforço, a gente também não Sim. valoriza as pequenas coisas, né? Então, assim, eu sou o Zé do caderninho, eu tenho o caderninho de tudo. Eu tenho o caderninho que eu falo com a minha terapeuta, eu tenho o caderninho Uhum. das coisas do trabalho formal, eu tenho o caderninho das minhas anotações dos meus livros, né, das minhas histórias, porque eu prefiro escrever à mão. Sim. E tenho o caderninho e tenho os diários também, né? Que eu não são diários, que eu não escrevo todo dia, mas às vezes eu preciso, né? Eu tô com muita coisa na cabeça, tô com muita ideia ali fervilhando e eu vou e escrevo. E recém eu tô fazendo ali tô preparando um livro meu agora de contos. E fui ver o que eu já tinha, né? Porque às vezes eu acho que a gente está muito bloqueado, né? Às vezes tem uma coisa assim do tipo, nossa, eu preciso publicar um livro até abril. Talvez você não precise, né? Então, ou talvez você precise, você não está com tanta ideia para. É difícil Uhum. você criar uma história ali, a não ser que você já esteja com aquela coisa na cabeça há muito tempo e Sim. a história já está madura para você. Então você vai, sente, escreve. Mas eu gosto muito de pegar esses meus diários, essas minhas anotações, esses meus papeizinhos assim que eu vou espalhando pela casa Uhum. e rever. E é um exercício muito bom, porque você se redescobre, por um lado, Sim. e você vê coisas ali que você nem lembrava que você tinha escrito. E eu mesmo, que eu tô nesse processo assim de revisão da minha própria bibliografia, assim, das coisas que eu já escrevi para mim, e tem coisas muito legais ali, tem muita porcaria também, que você fala, nossa, mas eu escrevi Uhum. isso. E tem muita coisa que são só pensamentos seus, são aforismos, são sonhos. Eu tenho uma dificuldade enorme para lembrar sonho no dia seguinte, né? Dizem que todo mundo sonha e que no dia seguinte você pode ou não lembrar. Eu nunca lembro. Mas quando eu lembro, eu escrevo, porque eu acho importante ver isso. E tenha sempre alguma coisa ali que eu penso e vira algo ali que eu Uhum. gosto do resultado final. Então, esse meu livro que eu estou preparando agora, ele está indo muito, está bebendo muito nessa fonte assim de coisas que eu já anotei, de ideias que eu rascunhei ali que ficaram paradas e que hoje com mais repertório, mais maturidade, Sim. mais ideias assim, eu trabalho, porque tem muita coisa que você tem ideia com 23 anos, né? E você quando fica um pouco mais velho, pensa já de uma outra maneira, sabe desenvolver, enfim. Então eu acho que é importante a gente também lembrar dessas nossas pequenezas ali, sempre olhar o que você já produziu e não invalidar isso, né? Porque senão também você está escrevendo para quê, né? O que Sim. você está colocando? E essas escritas antigas, vamos colocar assim, faz parte de você, né? Faz parte de um Pedro, no caso, que já foi. A gente Sim, pode até colocar um a mais aí, que essa da pandemia a gente mudou muito, né? A gente com a gente mesmo, rotina, hábitos, vivências, relacionamentos. Então, isso você fala assim de 3 anos atrás, que a gente literalmente volta, dá para ver muita diferença. E deve ser bem curioso, né? Se revisitar escritas, né, os rascunhos, alguns contos. Então, eu imagino que deve ter sido, está sendo, né, uma experiência bem legal, meio que de autodescoberta muitas vezes, né? Meio de você sim, se conhecer mais também. E, pô, já tem muito conteúdo pronto. É mais fácil de um lado, porque tem todo o trabalho de organização, mas às vezes você sim. tinha um livro pronto sem saber que você tinha um livro, porque estava espalhado, né? As É, escritas espalhadas. sem dúvida. E às vezes assim a gente tem
tem uma visão de que é um escrito antigo, não serve mais para nada. Mentira, bobagem. Ele pode não estar da maneira que você goste hoje, pode não Sim, estar com a qualidade que você queira que esteja, mas aí você pega isso e retrabalha e transforma numa coisa completamente nova, né? sim. Então, eu acho que isso é muito, como eu sempre tive, né, ali. Vamos, sempre não, mas vamos colocar assim de uma maneira mais regular. Desde os 19 anos eu sempre tive esses cadernos de anotações pessoais minhas. Estou falando aí de quase 10 anos, né? De Uhum. rascunhos e produções Sim, e escritas aleatórias que, na hora que você pega, pode não dar um livro, mas te aponta caminhos, né? sim. E isso é essa história de ter diário é uma dica que muitos escritores dão, né? Eu sempre faço algum curso de escrita criativa, algum curso mais voltado assim para, né, sempre deixar a criatividade colorida na cabeça, porque senão a gente fica trabalhando, trabalhando, trabalhando ali no corporativo, você acaba ficando Sim. meio quadrado, né? Então eu acho Engessado, importante né? também você se engessa um pouco. Eu acho importante você pegar um martelinho e dar uma quebrada nesse gesso, até para te ajudar dentro do, Uhum. do trabalho corporativo, para você também oxigenar as coisas lá dentro, levar novos jeitos Uhum. de fazer as coisas que já são feitas, né? Então eu acho importante. E é engraçado porque em quase todos esses cursos que eu fiz, ou com escritores de livros, ou com escritores de novelas, ou com escritores de teatro, é meio que unânime, assim, todos eles falam, escrevam diários, tenham um caderninho de anotações Uhum. para colocar coisas aleatórias que vocês estão pensando, ou uma ideia, alguma coisa assim, anotem tudo. Eu tenho os Uhum. caderninhos físicos, né? Não é sempre que eu tô com eles, mas você tem bloco de notas no celular. O meu Uhum. Keynote aqui do Google, né? Que não é nem o Keynote, é o Google Keep. Meu Google Keep é uma cesta de coisas. Tem lista de mercado até, enfim, começo de livro que eu achei que ia ser um conto, acabou virando um livro e tem tudo ali. Uhum.